Nessa aula, nós vamos estudar as associações. Você deverá saber ao final da aula os seus traços mais importantes. Associação é o congraçamento de duas ou mais pessoas que se obrigam a combinar os seus esforços e/ou recursos e aptidões para o exercício de uma atividade não econômica com a finalidade de lograr fins comuns sem qualquer repartição dos lucros obtidos. O objeto das associações será sempre a realização de alguma atividade sem fins lucrativos, embora possa haver lucros. Em muitos casos, aliás, o lucro é fundamental para a própria manutenção e aprimoramento da associação. Dependendo do objeto, haverá associações religiosas, pias, ou seja, de caridade, morais, científicas, desportivas, clubes de futebol, educacionais, políticas, partidos políticos, literárias, de lazer, clubes, de classe, sindicatos, etc. Por expressa vedação legal, artigo 5º, inciso 17 da Constituição, não podem ser instituídas associações paramilitares. O nome das associações deverá adotar sempre o formato de denominação, jamais de razão ou firma. Não que a lei exija, mas com base no princípio da boa-fé e da transparência, é bom que a denominação, na medida do possível, contenha a palavra associação e explicite o seu objeto. Associação Escola do Ministério Público do Estado X, por exemplo. Os associados seriam os membros do Ministério Público daquele Estado. Outro exemplo, Associação das Donas de Casa de Belo Horizonte. A associação se constitui por instrumento escrito e registrado no cartório de registro civil das pessoas jurídicas. Só com o registro é que a associação adquire personalidade. Sem ele, vai ser uma instituição irregular, respondendo os associados pessoalmente por suas obrigações. O instrumento de constituição das associações é o estatuto, equivalente ao contrato social da sociedade de pessoa, ao estatuto social da sociedade de capital e ao estatuto das fundações. Há quem defenda a regra de que a palavra deveria ser utilizada no plural, estatutos. No singular, seria sinônimo de lei reguladora de alguma matéria especial, como o Estatuto da Criança e do Adolescente. O legislador não adota essa tese, ora referindo-se a estatuto, ora a estatutos, sem qualquer critério. O artigo 54 do Código Civil define o conteúdo mínimo do Estatuto das Associações, que, sob pena de nulidade, conterá a denominação, os fins e a sede da associação, os requisitos para admissão, demissão e exclusão de associados, bem como seus direitos e deveres, as fontes de recurso da associação, o modo de constituição e de funcionamento dos órgãos deliberativos, as condições para alteração do estatuto e para a extinção da associação e, finalmente, a forma de gestão administrativa e de aprovação das respectivas contas. Este é, evidentemente, o conteúdo mínimo do Estatuto, que poderá conter outras disposições que os associados entendam necessárias. As associações religiosas podem ser criadas, organizadas, estruturadas e podem funcionar livremente, não podendo o poder público impedir sua criação ou seu funcionamento. Essa liberdade, evidentemente, não lhes retira a natureza associativa, por mais que figurem com aparente autonomia ao lado das sociedades, das associações e das fundações no artigo 44 do Código Civil. As chamadas organizações religiosas serão associações, fundações ou sociedades conforme se organizem e funcionem. O importante é que não podem ter cerceados pelo poder público a sua criação, estrutura e funcionamento. Assim, uma ordem religiosa não terá necessariamente Assembleia Geral e nem por isso deixará de ser registrada como associação, se for o caso. Os partidos políticos
São também associações, embora detenham aparente autonomia ao lado das sociedades, das associações e das fundações, no citado artigo 44. A sua organização e funcionamento se darão conforme lei especial. Bem, vista a constituição das fundações, passemos aos direitos e deveres dos associados. Os associados, na prática, são muitas vezes denominados de sócios, o que rigorosamente está errado. Sócio é membro de sociedade. As associações têm associados. Segundo o Código Civil, todos os associados têm os mesmos direitos e, obviamente, deveres gerais. Mas o Estatuto pode criar categorias de associados com vantagens especiais, como isenção da contribuição mensal para a manutenção da associação, é o chamado associado remisso. O direito básico dos associados consiste em usufruir das benesses proporcionadas pela associação, além de outros especificamente previstos no Estatuto. Os seus deveres gerais, por outro lado, consistem em contribuir para a manutenção da associação, não agir contrariamente aos interesses da associação, não causar danos à associação e, se os causar, indenizá-los, além de outros deveres específicos previstos no Estatuto. O status de associados não se transfere a terceiros, nem intervivos nem causa-mortes, a não ser com o aval dos demais ou se houver previsão estatutária. Tendo isso em vista, o Código Civil criou a categoria do titular de cota, que não é associado. É, por exemplo, a hipótese do indivíduo que herda cotas sem ser admitido como associado. Evidentemente, os seus direitos restringem-se a alienar a sua cota ou a receber o saldo remanescente da dissolução, se for o caso. A admissão de associados não necessita obedecer o princípio da igualdade, que não se aplica às associações. Não é qualquer um que será membro da Academia de Letras Jurídicas. Um homem não poderá exigir seu ingresso num convento de freiras. Um japonês, ou de resto, quem não seja negro, poderá perfeitamente ser impedido de ingressar numa associação para a promoção da cultura afro-brasileira. A discriminação é válida nestes casos desde que o seu fundamento não seja o ódio racial, a misoginia, a homofobia, o classismo ou algo que o valha. Se o fundamento da discriminação for racionalmente explicável e constitucionalmente aceitável, será ela válida. É possível negar o ingresso de um negro num clube social? Pelo simples fator racial, é evidente que não. É possível impedir o ingresso de uma pessoa num clube pelo fato de não ser filho de uma família tradicional? Esta tampouco seria uma discriminação constitucionalmente tolerável, porque baseada no puro ódio de classe, classismo. Por outro lado, seria perfeitamente válida a inadmissão de um brasileiro de ascendência multirracial numa associação de descendentes de finlandeses. Aliás, neste caso, qualquer pessoa que não seja ascendente de finlandês poderá ser recusada, por mais branca que seja. Seria também perfeitamente válida a recusa de um indivíduo numa associação de membros de determinadas famílias. Quem quer que não seja membro dessas famílias, por mais bem-nascido e rico que seja, não será admitido na associação. Eu não vejo problema algum nesse tipo de discriminação. A exclusão de um associado só será admitida se houver justa causa e deverá ser precedida de um processo administrativo em que se franqueie amplo direito de defesa e recurso na forma do Estatuto. Bem, como será administrada uma associação? A administração das associações dependerá do Estatuto. Pode haver vários órgãos deliberativos e administrativos. Há bastante liberdade nesse sentido. Assim, poderá haver presidência, diretorias, Assembleia Geral, Conselho Fiscal,
comissão de admissão de novos associados, conselho disciplinar, conselho de administração, dentre outros. Destes, o único que necessariamente estará sempre presente, a não ser nas associações religiosas, é a Assembleia Geral. A Assembleia Geral compete destituir os administradores e alterar o estatuto, desde que convocada especialmente para esses fins. Além disso, competirá a ela toda a matéria que lhe for destinada no estatuto, como, por exemplo, a eleição dos administradores. A Assembleia será convocada na forma do estatuto, podendo ser também por 1/5 dos associados. O quórum de instalação e de deliberação deverá ser matéria estatutária. A Assembleia Geral é um órgão, por assim dizer, legislativo. O órgão executivo é a diretoria, que pode ter outra denominação, como chancelaria, etc. Os diretores podem ser eleitos pela Assembleia ou indicados por algum outro órgão interno ou externo. Nas associações religiosas, por exemplo, pode ser incumbência do arcebispo ou até mesmo do Papa a nomeação da diretoria. Os diretores, assim como nas sociedades, respondem por todo ato doloso que praticarem, por todo dano que causarem à associação decorrente de negligência, imprudência ou imperícia. Em relação à imperícia, a administrativa normalmente não vai gerar responsabilidade, uma vez que ninguém seja um bom administrador nato. Em outras palavras, se todos fôssemos bons administradores, nem haveria lei de falências. Administrar um bem é um talento dado a poucos, muito poucos, infelizmente. Resumindo, os diretores respondem por danos causados por dolo, negligência e imprudência, além de responderem por todo ato ultra vires. Por fim, como é que se extingue uma associação? Extinção é o processo pelo qual uma associação deixa de existir. Processo que desenrola-se em 3 etapas distintas, a saber, dissolução, liquidação e destinação do patrimônio líquido. Vamos estudar cada uma delas. Dissolução é efeito de um ato jurídico que marca o início do processo de extinção da associação. Em resumo, nós teríamos que certo fato dissolve a associação, sendo ela liquidada e o seu patrimônio recebendo a destinação estatutária ou legal. Pode ser a dissolução de pleno direito, consensual ou judicial. De pleno direito será a dissolução quando a associação se dissolver independentemente de qualquer atitude dos associados ou do juiz, seja por força de lei, do estatuto ou das circunstâncias, basta que ocorra o fato e estará dissolvida a associação. Se porventura continuar funcionando, mesmo após a ocorrência do fato que a dissolveu, a associação se considerará irregular, respondendo os associados ilimitadamente pelas obrigações da associação. Os casos são basicamente os seguintes. Primeiro, advento do termo, sendo a associação por prazo determinado. Se por acaso a associação não entrar em processo de liquidação e os seus associados continuarem os seus negócios normalmente, considera-se o prazo prorrogado por tempo indeterminado. Segundo, implemento da condição resolutiva. Terceiro, impossibilidade de preenchimento do fim a que se destine. Quarto, cassação da autorização administrativa para o funcionamento da associação. Estes os casos legais previstos para as sociedades que se aplicam também às associações mutatis mutandis. Além deles, dissolve-se a associação em todos os casos determinados no Estatuto. Por outro lado, a dissolução será consensual quando, por consenso, os associados decidirem pôr fim à associação. Faz-se por distrato, dando-se baixa no respectivo registro. Por fim,
será judicial a dissolução quando da decretação da insolvência civil da associação. A insolvência civil é da associação, não dos associados. Será também judicial a pedido de qualquer um dos associados com base em um fato que levaria à dissolução de pleno direito da associação, houvesse ela continuado irregularmente. O ato ou sentença de dissolução deve ser registrado e publicado sob pena de continuarem os associados responsáveis ilimitadamente por obrigações assumidas por qualquer um deles em nome da associação. De se acrescentar é que a insolvência civil segue o rito próprio. A insolvência civil, que gera o concurso de credores, regula-se pelo Código de Processo Civil de 1973, artigos 748 e seguintes, por força do artigo 1052 do Código de Processo de 2015. Dissolvida a associação, passa-se à fase seguinte do processo de extinção, qual seja a liquidação, analogicamente regulada pelos artigos 1102 a 1112 do Código Civil. Liquidação é o processo em que se apuram ativo e passivo da associação, pagando-se as dívidas, a fim de se obter o saldo líquido, que terá a destinação estatutária ou legal. Poderá ser ela amigável ou litigiosa. Sendo litigiosa, será sempre judicial, o que não ocorre com a amigável ou consensual, que poderá ser extrajudicial. Quem realiza a liquidação denomina-se liquidante, que será nomeado pelos associados, podendo ser um deles. Não chegando os associados a um consenso, o juiz nomeia, então, o liquidante. De qualquer forma, o liquidante responde perante os associados e o juiz por todos os seus atos, podendo ser destituído a qualquer tempo se agir mal. Encerrada a liquidação, procede-se à terceira fase, isto é, a destinação do patrimônio líquido, ativo menos o passivo. Segundo o artigo 61 do Código Civil, dissolvida a associação, o patrimônio líquido será destinado ao reembolso das cotas aos associados. Sobrando algum remanescente, será dirigido à entidade sem fins lucrativos designada no Estatuto. Se ele for omisso, os associados deverão deliberar a favor de uma instituição pública de fins idênticos ou semelhantes. É possível, entretanto, que os associados, mesmo na ausência de norma estatutária, deliberem no sentido de receber em restituição atualizada as contribuições que tiverem prestado ao patrimônio da associação. O remanescente, aí sim, seria direcionado às entidades mencionadas ainda há pouco. É isso aí. Espero que tenha ficado entendido. Até uma próxima vez.